graças eu te dou por essa noite. Muito obrigado por esta oportunidade, onde estamos reunidos como tua igreja para aprendermos mais de ti, aprendermos mais da tua palavra, te conhecer melhor e estarmos prontos também para responder quando formos solicitados, questionados a respeito da nossa esperança. Por isso, entregamos a Ti nessa noite essa reunião. Aqueles que já estão aqui, eu peço a Tua bênção. Aqueles que ainda vão se achegar a essa sala de reunião online, que Tu os abençoe, que Tu os traga e que Tu também fale ao nosso coração, Pai. Nos fortalece, nos fortifica. Faça com que a nossa fé seja uma fé robusta, uma fé firmada em Ti, firmada no Teu Evangelho, firmados na Tua graça e no Teu poder. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar, primeiramente, boa noite a todos novamente, mas eu gostaria de iniciar o nosso tema hoje com um texto de Gálatas, capítulo 1, o verso é o 8, onde Paulo diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes temos pregado, que este seja amaldiçoado. Então, com esse texto, eu abro essa reunião, né? O tema desta noite é um outro evangelho? Não, não existe um outro evangelho, só existe o evangelho. Não temos um outro evangelho, só temos um evangelho. No próximo slide, eu quero fazer uma introdução com você. Cris, pode passar o próximo. Bem, no próximo slide, e vai servir como uma introdução, o espírito da série Enganadores, ele não tem a intenção de denegrir ou ridicularizar qualquer outro tipo de credo religioso que difere do cristianismo. Nós, como igreja, compreendemos que a Constituição brasileira ela concede a todos a liberdade de culto, de crença. Isso está sustentado pelo artigo da Constituição, artigo 5, incisos 6, onde diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de culto religioso. E, por essa Constituição, ele é garantido na forma da lei. Ele protege os locais de culto, suas liturgias, suas crenças, e assim por diante. Então, quando trabalhamos com essa série Enganadores, o que devemos compreender aqui não é o menosprezar os demais credos, mas sim fazer justiça àquilo que cremos, que muitas vezes é deturpado, como o Marcinho na aula anterior fez. Ele colocou o Evangelho segundo, o Espiritismo segundo o Evangelho. Não é porque o Espiritismo ele teve a coragem de fazer um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Marcinho, assim, num jogo de palavras, está corrigindo essa ideia errônea, né, na aula passada. Então, a nossa ideia aqui não é questionar, não é menosprezar, mas sim defender a nossa fé, mostrar como a nossa fé ela deve ser crida, como ela deve ser respondida quando somos solicitados. Então, a nossa intenção aqui, que fique bem clara, não é denegrir as demais religiões ou os demais credos, mas fazer justiça e proteger aquilo que cremos. Então, algumas religiões ou alguns enganadores, eles se apropriam
de algumas verdades do Evangelho e eles tentam, de alguma forma, deturpar aquilo que já está estabelecido há séculos, né, dentro de uma tradição cristã, e muitos desses homens enganadores, eles vão deturpando com o passar do tempo, vão dando novas ênfase ou distorcendo, né, colocando sobre uma nova ótica e fazendo com que, no fim, nós sejamos, de alguma forma, culpados ou fazendo com que sejamos mal vistos, né? Dando-se a entender que aquilo que eles falam é o correto e aquilo que a igreja estabeleceu como verdade, como credo, durante séculos, é o que está errado. Então, a maioria dos enganadores, eles se apropriam das verdades cristãs, vão deturpar essa verdade cristã e depois vão nos acusar de que nós é quem estamos errando, nós é que estamos falando besteira e assim por diante. Um texto que eu gosto muito é o texto de 1 Pedro 3, verso 15. 1 Pedro 3, verso 15, você tem lá uma ideia central, né, sobre como devemos responder, né, o espírito, né, que temos que ter quando alguém pergunta a razão da nossa fé. Então, 1 Pedro 3, o verso é o 15, diz assim que antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então, Pedro deixa aqui bem claro nesse texto, no verso 15, que ele dá uma ênfase. Primeiro, que eu devo estar sempre preparado para responder. E aqui é o grande problema da igreja no século XXI. Ela não sabe responder, ela não sabe conversar a respeito da sua fé. A qualquer pessoa, ou seja, ela não sabe conversar com qualquer pessoa, qualquer credo, qualquer um ignorante, um sábio, ela não sabe lidar, né? Se ela não estiver preparada. Então, ela tem que estar sempre preparada para responder o sábio, para responder o ignorante e para fazer com que o evangelho seja apregoado, ou seja, anunciado. E como ela deve fazer isso? Está lá no verso 16. Ela deve fazer isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês sejam envergonhados porque vocês estão em Cristo. Então, Pedro mostra que eu devo estar preparado para responder, e a forma como eu devo estar preparado também diz muito. Eu devo responder com mansidão e com respeito, respeitando a boa consciência. Isso tudo para que eu possa convencer, de alguma forma, aquele que me escuta. Então, ele vai ver o meu bom procedimento e, quando ele me caluniar, o meu bom proceder vai fazer com que ele se cale. Então, eu tenho que ter vida cristã, eu tenho que estar preparado para responder e responder de uma forma tranquila e respeitosa. Então, esse é o contexto da série Enganadores. Preparar você para responder e preparar você para que responda
com respeito e com calma, e que, antes de tudo, você tenha um bom proceder, você seja respeitado pela sua conduta, ainda que eles possam falar de uma forma calúnia, com calúnias, com mentiras, com enganos, ainda que eles venham mentir a respeito da sua conduta, ela deve ser, antes de tudo, uma conduta cristã, para que eles possam ser condenados naquilo que falam sobre você, ok? Então, esse é o espírito dessa série Enganadores. Foi por isso que, quando escolhemos esse tema dentro desse contexto de proteger a nossa fé, ensinar a nossa fé de uma forma correta e preparar você para responder claramente. Então, o que eu vou ver aqui com você nessa noite? Nessa noite eu vou fazer uma breve viagem, passando como o Marcinho, na aula passada, ele fez um comentário muito importante. Ele falou assim que, para respondermos bem, essa foi a ideia mais ou menos daquilo que ele falou, para respondermos bem, devemos conhecer bem a nossa fé. Se você não conhece a sua fé, você não terá a capacidade de responder corretamente quando for questionado ou quando for perguntado sobre a razão, sobre o porquê da tua esperança, da minha esperança. Por que você é um cristão? Por que você acredita em Jesus? Coisas desse tipo, né? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Se você não souber responder isso, você possivelmente será alguém assim com muita chance de ser enganado. Possivelmente você será enganado, porque você não conhece a sua fé, e qualquer outra palavra, qualquer outra ideia que seja mais rebuscada, ainda que essa ideia seja uma ideia mentirosa, ela pode conquistar o teu coração porque você não conhece a verdade. Então, é necessário, como o Marcinho bem apontou, nós conhecermos a nossa fé. Então, qualquer um tem o direito de acreditar naquilo que quiser. Eu e você temos o direito de defender a nossa fé, conhecermos a nossa fé. Então, essa ideia ela é muito, muito, muito importante. Então, esse é o início, assim, o pontapé inicial da nossa conversa. É conhecer um pouco da nossa história, conhecer um pouco das nossas doutrinas, conhecer um pouco daquilo que cremos, daquilo que estamos aprendendo, e com com essa intenção é que queremos abordar, por exemplo, a doutrina da autoridade. Então, talvez esse é o nosso primeiro ponto nessa noite. Quando falamos de autoridade, devemos levar em consideração aquilo que cremos. Porque cremos, porque cremos em Jesus, porque cremos no Espírito Santo, porque cremos que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque cremos na ressurreição de Jesus, porque cremos que Jesus vai voltar, porque cremos na existência do inferno literal que irá existir, de um inferno eterno, porque cremos no juízo, no final de tudo, em Deus que irá julgar todos, porque cremos que a salvação em Cristo ela é única, não precisamos de mais nada, ela é efetiva, ela é eficaz naquilo que se propôs fazer.
Porém, a pergunta que fica, da onde extrairmos, da onde tiramos, da onde retiramos esses entendimentos, esses ensinos? A nossa autoridade está baseada no quê? Então, aqui começa a história da nossa fé. A nossa história da nossa fé começa dentro do conceito da doutrina da autoridade bíblica. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos nenhum outro livro. O Marcinho vai vir aí com uma ideia na próxima aula, ele vai falar de um grupo que alega ter um outro evangelho também. Então, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós só temos como autoridade suprema sobre qualquer assunto a autoridade que nasce, que surge da Escritura. Isso fica claro em qualquer ramo ou qualquer segmento do cristianismo, seja ele o católico romano, o ortodoxo oriental ou a igreja protestante histórica, da qual nós fazemos parte. Qualquer um desses segmentos, eles vão reconhecer tanto o Antigo como o Novo Testamento como textos inspirados por Deus. Embora entre nós, católicos, ortodoxos e protestantes, exista ligeiras diferenças dentro dos nossos credos, e aqui eu ainda não estou entrando em questões, porque esse não é o nosso foco hoje, em questões doutrinárias, eu estou falando daquilo que temos em comum. Neste contexto, os ortodoxos, católicos, romanos e os protestantes, eles vão ter ligeiras diferenças. Ambos, ou esse trio, vão confiar ou entender que tanto o Antigo como o Novo Testamento são textos inspirados e são textos sagrados. A diferença, por exemplo, entre os católicos é que eles vão acrescentar no seu texto, lá na sua Bíblia, os livros apócrifos. E, por exemplo, o catolicismo ele não tem somente a Escritura, a Bíblia, como fonte de autoridade. Ele também coloca a sua fonte de autoridade nos textos apócrifos e também coloca a sua fonte de autoridade ou compartilha, né, a sua fonte de autoridade com a tradição, com aquilo que a igreja falou durante séculos, e segue uma tradição, aquilo que os papas, os bispos falaram. A igreja ortodoxa, ela pensa um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, ela entende que ela é a guardiã da palavra de Deus e o intérprete legítimo da palavra de Deus. Então, ela arroga para si uma autoridade que só pertence a ela, ou seja, qualquer tipo de interpretação que não seja aquela legítima que nasce dentro da Igreja Ortodoxa Oriental, ela entende que essa interpretação é errônea. Mas isso é uma coisa mais para o futuro, eu só estou colocando aqui como um pontapé inicial, e para entendermos que qualquer uma dessas tradições, entre essas três tradições, todas elas vão reconhecer tanto o Antigo como o Novo Testamento como um texto inspirado. Se você quiser ver, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas se você quiser ver, por exemplo, ou anotar aí, 1 Timóteo 3,16, 2 a Pedro 1, 20 e 21, Deuteronômio 4, verso 2, Apocalipse 22, do 18 ao 19. Todos esses textos, eles estão falando sobre este conceito
de inspiração divina. Eles estão mostrando que este texto, tanto o texto do Antigo Testamento como o texto do Novo Testamento, são textos inspirados, são textos sagrados. Por exemplo, esse texto de 1 Timóteo 3,16, ele é um texto muito importante, porque mostra que a Escritura, ou as Escrituras, elas são inspiradas por Deus, elas recebem como se fosse o fôlego, a inspiração divina. Ainda que não devemos negar a dupla ação, homem e Deus, ao construir esse texto sagrado, o que fica claro é que a inspiração ela foi coordenada por Deus. Ou seja, nesse texto composto, inspirado por Deus, existe uma revelação exata daquilo que Deus deseja para o homem, ou, generalizando aqui, para todas as suas criaturas. Nessa revelação, ela é exata no contexto da criação, no contexto da salvação, no contexto de nos mostrar quem é Deus. Então, dentro desse contexto geral das Escrituras, a inspiração ela não contém erro algum. Quando ela trata, por exemplo, da salvação, quando ela trata do ser divino, do ser de Deus, ela não erra, ela não falha dentro desse contexto, ela é exata, ela foi inspirada e nessa inspiração não existe erro. Então, os homens que construíram este texto, usando tudo aquilo que existia de disponível, tanto como literatura, tanto como ilustrações, tudo que eles puderam usar para elaborar o seu texto sagrado, por exemplo, o texto de Moisés, que é o Pentateuco, os Salmos de Davi, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, tudo que esses homens construíram dentro do seu texto tem a sua particularidade humana, porém existe sobre esses homens a inspiração divina, o fôlego de Deus construindo o seu texto. Por isso, esse texto que temos, a Bíblia, ela é nossa única fonte de autoridade. Não temos outra fonte de autoridade. Eu não sou autoridade, o Marcinho não é autoridade, o Luiz não é autoridade final. Somos autoridades constituídas por Deus, enquanto respeitarmos a revelação suprema sobre a nossa vida, que é a Escritura. A partir do momento em que eu negue as Escrituras e a exatidão daquilo que está no texto, eu não sirvo mais como exemplo para ninguém, porque toda a minha autoridade ela é delegada ou ela nasce fundamentada naquilo que o texto diz, não naquilo que eu digo, não naquilo que o Márcio diz, não naquilo que o pastor Luiz diga, ou o pastor Samuel, seja quem for, ainda que o Papa diga, se não nasce das Escrituras como vontade suprema, perfeita interpretação, não deve ser crido, não deve ser levado para frente. Então, a autoridade que me julga, que julga todo ser humano, é as Escrituras. Nada além das Escrituras. Somente, como disse a Reforma Protestante, somente as Escrituras. Por meio das Escrituras, nós analisaremos tudo aquilo que foi dito dentro da tradição cristã e tudo aquilo que a tradição cristã concordar com as Escrituras, nós iremos respeitar. Tudo aquilo que estiver errado na tradição, que contradiga as Escrituras, nós rejeitaremos. Por quê? Porque não temos uma outra fonte de autoridade a não ser as Escrituras. Então, o nosso pastor ontem foi bem
bem pontual quando ele disse que devemos ler as Escrituras. A nossa fé tem que estar enraizada nas Escrituras, não enraizada em profecias bíblicas. As profecias elas devem ser analisadas segundo aquilo que está no texto. Não existe profecia humana que tenha autoridade sobre o texto sagrado. O texto sagrado, ele coordena todas as outras coisas. Tudo o que se move como conceito ou como ideia espiritual não pode contradizer as Escrituras. Ok? Vamos pular para o segundo ponto. A doutrina sobre Deus. Então, o meu primeiro ponto qual é? O meu primeiro ponto é a doutrina da autoridade. Então, eu só tenho uma fonte de autoridade, você só tem uma fonte de autoridade. Isso hoje não vai ficar tão claro, talvez, né? Penso eu, que não vai ficar tão claro. Mas quando lidarmos com outros textos que arrogam, advogam para si também inspiração divina, ficará claro que a única fonte de inspiração divina você verá que é a Bíblia. Ela não tem erro. Quando tratarmos de outros textos, você verá os erros existentes neles. Então, segundo ponto, a doutrina sobre Deus. Então, eu tenho uma fonte de autoridade que me revela Deus. Então, se eu quero saber algo com exatidão sobre Deus, eu não tenho nenhuma outra fonte de autoridade que não seja a Escritura. E a Escritura, ela me mostra, ou ela me revela quem de fato é Deus. Os três segmentos relacionados ao cristianismo, a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Protestante, reconhecem a existência de um único Deus que é trino. Ok? Então, tanto a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Protestante Histórica, ela reconhecerá, ela vai reconhecer, ela vai proclamar a existência de um único Deus que é trino. Não temos somente um Deus, né? Temos um único Deus que é trino. Não temos vários deuses, não temos 4 deuses, não temos 2 deuses, temos um único Deus e esse Deus é trino, ok? Doutrina da Trindade aqui. Esse Deus, ou esse Deus que cremos, ele é 3 pessoas divinas. Ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Esses 3 são um só Deus. Eles contêm ou são da mesma substância, eles são igual em poder e glória. Não há diferença entre eles. Então, eu não acredito em 3 deuses, mas o Deus que eu creio que você deve crer é o Deus que se revela como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. São 3 pessoas divinas, mas não são 3 deuses, é uma única substância. Eles são iguais em poder e igual em glória. Não cremos em 3 deuses, como muitos nos acusam, principalmente as testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles ensinam que eles não acreditam, por exemplo, na Trindade, e por não acreditarem na Trindade, eles acabam por negar a divindade de Jesus.
Isso a gente irá ver mais lá na frente. Mas aqui fica bem claro, eu não creio em 3 deuses, tá? Eu creio em um único Deus que é trino, tá? Eu também não acredito num Deus que durante ou no decorrer da sua história, a história que ele construiu, ele se manifeste em fases diferentes. Por exemplo, num momento ele é Deus o Pai. Aí em um outro momento da história ele é Deus o Filho. Aí em um outro momento da história ele é Deus o Espírito Santo. Imagina assim, uma cena onde o personagem ou o ator ele vai trocando a sua máscara para representar um papel, depois ele coloca uma outra máscara para representar um outro personagem e assim por diante. Por exemplo, se ele está interagindo com 3 personagens diferentes, então ele coloca a máscara de um, interpreta aquele personagem, coloca a máscara do outro, interpreta aquele outro personagem. Então, às vezes, as pessoas entendem que a Trindade é isso. É um Deus que se manifesta em momentos diferentes, por exemplo, com máscaras diferentes. Uma hora sendo Pai, uma hora sendo Filho, outra hora sendo Espírito Santo, porque eles não conseguem compreender o mistério. E realmente, o mistério, para nossa mente finita, pequena, ele é difícil de compreendermos. Porém, eu não posso negá-lo, porque a Escritura me mostra que este Deus é único e é trino. Então, existem diversos atributos na Escritura, revelando, ou diversas passagens na Escritura, me revelando esse Deus como único e esse Deus como um plural. Por exemplo, Gênesis 1:26. Eu teria outros textos para te mostrar, mas acredito que esse texto aqui já será suficiente. Nesse texto você verá a expressão façamos o homem a nossa, singular, imagem e semelhança. Então você percebe aí um jogo de palavras, façamos, plural, uma ação, um verbo aí onde está mostrando a ação divina e essa ação está no plural, façamos. Quando você analisa, por exemplo, esse texto, com o texto de João 1:1, ou João 1, do 1 ao 3, você verá que quem está no ato da criação é Jesus. Então, mesmo Deus que está criando no início de tudo, lá em Gênesis, é o mesmo Deus que está sendo revelado ali no texto do Evangelho de João. Então, nós temos o plural aqui, do façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aqui nesse texto, por exemplo, eu poderia mostrar também para você Gênesis 3:22, mas aqui eu não quero tratar de uma forma mais profunda essas ideias, porque iremos ver essas ideias mais para frente. Mas aqui o que eu quero te mostrar é que quando eu estou falando do nosso Deus, eu tenho que ter em mente essa clareza de que o nosso Deus, ele é trino, tá? E único. Não existe outro Deus ou outros deuses além dele. E esse Deus que cremos, ele é trino. Um único Deus verdadeiro e trino. Tá bom?